Saudações. Ontem, para explicar o declínio americano, eu disse que, por analogia, os Estados Unidos construíram uma fauna baseada em petróleo e motores a combustão. E foram muito eficientes na construção dessa fauna. Só que o ecossistema mudou. O animal dominante, vamos colocar assim, são baterias e motores a hidrogênio. E os antigos veículos a motor não fazem mais sentido. Não nesse mundo. O controle da indústria do petróleo ainda é importante, mas veja bem, os Estados Unidos controlam a indústria, grandes empresas, muitas das grandes empresas petrolíferas de fato ainda são americanas, mas eles não têm o combustível. As reservas estão em países que eles transformaram em inimigos. O Irã, a Federação Russa, a Venezuela, e eu não diria inimigos, mas cada vez mais países hostis aos interesses dos Estados Unidos, como a Arábia Saudita, o Iraque, os Emirados Árabes Unidos. Enquanto isso, a China desenvolveu baterias de sódio e lítio-sódio muito mais eficientes que motores a combustão, ou até mesmo do que com as brincadeiras infantiloides do Elon, a mosca. As tais baterias de grafeno, que são lindas, são tecnológicas, mas são caras e, portanto, inviáveis. Ou as velhas baterias apenas de lítio. A única grande empresa automobilística dos Estados Unidos que ainda poderia, em tese, competir é a Tesla. Mas a Tesla não é competitiva. A Tesla é uma fábula. Os automóveis da Tesla são muito mais caros do que a BYD. A manutenção é muito mais cara. A eficiência é muito menor. Eles não têm fábrica de bateria. E para ilustrar bem isso, da decadência geral da indústria americana, é só a gente lembrar da Ford, uma das grandes empresas da história dos Estados Unidos, que saiu do Brasil, estava lá em Salvador, e foi substituído por uma fábrica de quem? Adivinha? Da chinesa BYD, que fabrica carros elétricos ou híbridos. É o futuro. O futuro chega. O passado, queira ou não, o futuro chega. Num texto falando sobre o progresso de Jacques Turgot, ele deixa isso muito claro. O futuro chega e o futuro é a China. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Os Estados Unidos vão perder. Eles não têm tecnologia, não têm capacidade produtiva, eles estão super endividados, a inflação está crescendo, a desdolarização está avançando, eles não têm mão de obra, não têm mais infraestrutura, não investem nisso. Mas, honestamente, eu creio que, no fundo, a coisa tem todo um fundamento ético. O princípio no qual os Estados Unidos se apoiam e sempre se apoiaram, o capitalismo deu, felizmente, para o bem da humanidade, o que tinha de dar. O capitalismo não é um sistema eficiente. Não estou dizendo que ele não é um sistema humano, é óbvio que ele não é. O que eu estou dizendo é que ele não é mesmo um sistema eficiente, certo? A ética dele é ruim e isso interfere em tudo. Hoy en Filosofando, esta persona sacó la parte que le correspondía. No sacó ni más ni menos de lo que tenía derecho, pero afectó a otras personas. Ejerció su libertad, pero con injusticia. La libertad no puede ser ejecutada como todos quieren, ni separada de lo justo. La justicia desaparece cuando se daña a los demás. No solo es cuestión de moralidad, es de mal ejercicio de la libertad. Mi libertad termina cuando comienza la del otro. Es decir, eres libre hasta el punto de no causar ningún tipo de perjuicio a terceros, o a la sociedad de una manera general. Aguas con eso. Seria muito idealismo, no entanto, dizer que é uma questão apenas ética. A questão é de engenharia, de capacidade produtiva. Qual a última grande obra inaugurada nos Estados Unidos? Ponte do Brooklyn tem o quê? Mais de 100 anos. Qual o último grande aeroporto? A última grande usina? A última grande ferrovia?
a última grande hidrovia. Qual foi a última grande coisa feita nos Estados Unidos? Os Estados Unidos não fazem nada de grandioso, acho que não faz nada nem de mediano, nem de medíocre, há pelo menos meio século. O país morreu. E veja só o tanto que isso é interessante. A construção civil, por exemplo, é um setor que emprega muita gente e faz a economia crescer. Só que não dá lucros rápidos. Construir leva tempo, principalmente nos Estados Unidos, né, que trabalham com tecnologia muito baixa, muito atrasada. Construir leva tempo, não é lucro rápido. Para ter lucros cada vez mais rápidos, eles insistiram no capitalismo financeiro e substituíram a indústria da construção civil pelo setor imobiliário, que é especulativo. E foi nessa de trocar a produção, que não oferece lucro rápido, por especulação, que oferece possibilidades de lucro rápido, que os Estados Unidos se perderam. E perderam para a China. Certo? Foi uma derrota acapachante para a China. De obras maravilhosas que você tem no mundo inteiro, quando eventualmente, né, às vezes está no mundo árabe, eventualmente está no sul da Índia, sul da Ásia, né, no Sudeste Asiático. Mas hoje, quando você fala em grande obra, você está falando de China. E não só porque eles têm dinheiro, porque eles têm engenharia, têm capacidade produtiva, têm tecnologia, têm energia de sobra. É por não ter isso que os Estados Unidos se lascaram. Essa que é a questão. Os Estados Unidos se lascaram, eles perderam a corrida tecnológica, perderam a corrida energética. E, perdendo essas corridas, evidentemente, eles perderam o jogo que eles mesmos criaram. Né? Acreditaram que o capitalismo é ser o futuro do mundo. Até tentaram impor isso ao mundo inteiro. Mas é óbvio que eles fracassaram, é evidente que eles fracassaram. Os Estados Unidos são uma tragédia à espera de acontecer. Certo? E não há muito no momento que eles possam fazer. Mas isso não significa que a República Popular da China, a Federação Russa, a República Islâmica do Irã, o Reino da Arábia Saudita, Bharat, né, agora vão ficar sentados esperando. Não, o mundo continua andando. Custando 400 bilhões para atravessar o rio Yangtze, hoje esta super usina hidrelétrica na China é famosa. Uma vez construída, ganhou a reputação de maior usina hidrelétrica do mundo. Isso deixou inúmeros chineses orgulhosos. É a central hidrelétrica de Três Gargantas localizada na cidade de Yixin, província de Hubei. Ou seja, o projeto Three Gorges Water Conservancy Hub do rio Yangtze. Sua barragem tem 2.335 metros de comprimento. O fundo tem 115 metros de largura e o topo tem 40 metros de largura e a altitude é de 185 metros. O nível normal de armazenamento de água é de 175 metros. A vazão máxima mais baixa pode chegar a 100 mil metros cúbicos por segundo. A extensão total do reservatório é de mais de 600 km. A largura média da superfície da água é de 1,1 km, e a área total é de 1.084 km². A capacidade total de armazenamento é de 39,3 bilhões de metros cúbicos. Entre eles, a capacidade do reservatório de controle de cheias é de 22,15 bilhões de metros cúbicos, e toda a área da bacia de controle do hub chega a 1 milhão de quilômetros quadrados. Também vale a pena mencionar em comparação com a geração de energia a carvão. A eletricidade limpa produzida pela central de Três Gargantas em um ano. Ele pode substituir cerca de 34,39 milhões de toneladas de carvão padrão. Se você seguir a quantidade de eletricidade por kWh, gerando 12 yuans de PIB para calcular 100 bilhões de kWh de eletricidade, o que pode suportar os 1,2 trilhão de yuans do PIB da China. Portanto, não é exagero dizer que ele é uma máquina de impressão de dinheiro de água hoje. Finalmente um tão majestoso Três Gargantas dão do A China começou a operar nesta segunda-feira 2 unidades geradoras da hidrelétrica de Baihetan, que será a segunda maior do mundo em capacidade instalada total depois da barragem das Três Gargantas. A usina opera no rio Jinsha, um dos principais afluentes do Yangtze entre as províncias de Yunnan e Sichuan. Baihetan, com 289 metros de altura e 709 metros de comprimento, terá 16 unidades de hidrogeração, cada uma com capacidade de 1 milhão de quilowatts.
As outras unidades entrarão em operação em julho de 2022 e vão gerar uma média de 62 bilhões e meio de quilowatts-hora de eletricidade por ano. A intenção das autoridades é que a usina economize quase 20 milhões de toneladas de carvão e reduza as emissões anuais de dióxido de carbono em mais de 50 milhões de toneladas. As obras também buscam facilitar o transporte e evitar inundações no Yangtze, o maior rio da Ásia e o terceiro do mundo. O custo do projeto é de 34 bilhões de dólares. Essas duas usinas estão na bacia do Yangtze, ao sul, e a bacia do Huanghe, onde a própria China nasceu, ao norte. Essa bacia é cercada por grandes desertos, assim como a do Yangtze é cercada por grandes cadeias montanhosas que eles usaram para gerar energia elétrica. O que os chineses fizeram com esses desertos? Bom, gerar energia elétrica, né? Deserto, tem muita luz. Então eles fizeram enormes fazendas solares, enormes, gigantescas. Então, assim como no sul, gera energia hidrelétrica. No norte, o Huanghe estão gerando energia elétrica a partir de painéis fotovoltaicos. Energia elétrica, aquela coisa que falta aos Estados Unidos, que está preso no petróleo e no carvão. Esse é o futuro. Domina o mundo quem domina a energia. Mas não é só isso. Parte importante de alguns desertos que praticamente sumiram, Kubuk e Muoz, entre a Mongólia interior e a Manchúria, ao norte de Beijing, os desertos estão muito ao norte para ter muita luz. Então o que eles fizeram com esses desertos? Estão desdesertificando. Simplesmente desapareceram com 2 desertos, Kubuk e Muoz. Certo? Eles ficam aí, ó, a oeste do deserto de Gobi. Como assim desapareceram com esses desertos? É um projeto antigo, desde a década de 1950, ainda no governo de Mao Zedong, eles perceberam que a proximidade desses desertos estava causando muito transtorno para a capital, Beijing. Na verdade, na época das Olimpíadas, é provável que vocês se lembrem que os chineses sofreram com a poluição e com os ventos do deserto. A única maneira de solucionar de maneira definitiva esse problema era simplesmente acabar com o deserto. Mas como eles fizeram para acabar com esse deserto? Há 70 anos, eles começaram a plantar de maneira muito paciente, levando décadas de melhoramento genético, de aprimoração de tecnologias. Eles desenvolveram espécies, né, a partir de plantas encontradas nos desertos chineses mesmo. Eles andaram, vasculharam todo o deserto em busca de plantas que crescessem no deserto, que crescessem rápido. Selecionaram as melhores e as sementes filhas dessas melhores, e as netas melhores das filhas, e as bisnetas melhores das netas. Nas áreas mais secas, eles implantaram pastagens. Certo? Nas áreas mais difíceis, implantaram pastagens. Nas áreas um pouco melhores, eles começaram a plantar mesmo árvores. 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão, 10 bilhões, 25 bilhões de árvores todo ano. Bem mais da metade de todas as árvores plantadas nesse planeta é plantada na China. O Brasil, na época do governo anterior, foi o país do mundo que mais desmatou. Nos 4 anos, né? Foi o país do planeta que mais desmatou.
Mas toda a área desmatada pelos garimpeiros, pelos fazendeiros, pelos mineradores, pelos militares brasileiros, não corresponde ao que a China planta em árvore num ano. Isso é o deserto, antes da chegada dos chineses. E esse é o deserto, alguns anos depois da chegada dos chineses. De maneira inexpugnável. Eles sumiram com 2 dos desertos desse planeta, transformando em floresta, pastagem, área produtiva, reserva biológica. Conseguiram fazer lagos nesses desertos, mas alguns desses lagos têm água salgada. Não é um problema. Os chineses desenvolveram variedades de arroz que crescem em água salgada e levaram elas para o litoral também. Isso é desenvolvimento ecológico. Isso é tecnologia. Eu pergunto, não vamos falar do Brasil, não. O país foi destruído. Os Estados Unidos. Qual projeto semelhante está em andamento nos Estados Unidos? Se vocês repararem nas pessoas que estão fazendo esse trabalho, vocês vão ver que são, em sua maioria, jovens. Porque isso não é um trabalho. Isso é voluntário. Está vendo essas pessoas aí? São todas voluntárias. Já ouviram falar do sistema de ponto social que existe na China? É um sistema autoritário. Claro, eles obrigam os chineses a participar. Opa, eles não obrigam, você participa se quiser. Funciona assim. Você quer fazer a sua parte para a sociedade? Faça ou não faça. Mas quando você precisar da sociedade, ela também vai fazer ou não fazer. É muito fácil brincar de liberdade e de individualismo quando você acha que não depende dos outros. Só que você depende. Você pode ter certeza que você depende. Nós até temos exemplo do surgimento de uma sociedade ANCAP, né? Numa cidadezinha da Nova Inglaterra, que eles tentaram fazer uma sociedade ANCAP. E depois de 10 anos, ela foi destruída pelo lixo. A invasão de ursos mutantes. Pode parecer piada, mas é verdade. Os individualistas produziram tanto lixo, porque ninguém se preocupa com o coletivo, que a cidade foi tomada por ursos. E os ursos expulsaram a população. Essa foi a única experiência ANCAP que teve no mundo. O ser humano é um animal gregário, ele precisa cooperar. Tá vendo isso aí? Onde não dava para plantar, gera energia. Todo jeito você vai precisar gerar energia. Gera energia localmente. Perfeito? Você gera pastagem. Você gera plantação. Você gera silvicultura. E você gera no deserto, naquele que realmente não dá para plantar, fazendas solares. Produção de energia elétrica. Localmente. É isso que a China está fazendo. Progresso, desenvolvimento, civilização exige planejamento coletivo. Nós já falamos isso, essa brincadeira de liberdade vendida pelo capitalismo, de fazer o que você quiser, ela não dá certo. O egoísmo, o individualismo rasteiro, barato, leva ao que os Estados Unidos estão se tornando hoje. Tem uma fala que eu já até postei, da embaixadora dos Estados Unidos na ONU, em que ela fala o seguinte: os Estados Unidos têm 5% da população humana e consomem 80% das drogas desse planeta. Nenhuma política antidrogas será eficaz enquanto os Estados Unidos não for um buraco negro de consumo de drogas. Eles jogam a culpa no México, jogam a culpa na própria China, jogam a culpa nos traficantes, mas são eles que consomem 80% das drogas desse planeta. Nenhum sistema, nenhum projeto, nenhuma iniciativa de combate às drogas vai efetivamente funcionar enquanto 80% dela for consumida pela população americana. Por que isso aconteceu? Nós já explicamos. No caso do fentanil, foi para a indústria farmacêutica americana ganhar dinheiro. Muito dinheiro. Né? É isso, é negócio. Medicina nos Estados Unidos é negócio. Estima-se que a expectativa de vida dos americanos é 4 anos mais baixa, exatamente porque nos Estados Unidos a medicina é só um negócio. Eles cobram o que quiserem. Se você não tem dinheiro para pagar, você morre. Isso é capitalismo, no seu estado mais puro.
no seu estado mais bruto. Isso é capitalismo. E é óbvio que não funciona. A sociedade humana, ela se desenvolveu a partir da cooperação. Claro que sempre houve competição, mas foi a cooperação que permitiu o desenvolvimento da sociedade humana. É por isso que nós sobrevivemos e os neandertalenses, os erectos, os denisovanos desapareceram. Eles não conseguiram formar grandes sociedades, grandes grupos. Veja, o que vocês estão vendo é uma enorme rodovia imensa que atravessa o deserto de Gobi. Não dá para fazer uma rodovia no meio do deserto, porque as áreas do deserto vão invadir a rodovia. O que eles fizeram? Encheram de planta em torno da rodovia. Certo? Precisa de energia para regar essas plantas, para fornecer para a própria rodovia que ligava tecnicamente o nada a lugar nenhum, né? Para atravessar o deserto de Gobi, depois o de Taklamakan, você tem que atravessar 2 dos maiores desertos do mundo. Dunas imensas. Não dá, então você tem que acabar com o deserto. Planta. Você precisa de energia. Painel solar. Onde não tem ninguém, não tem como você colocar as pessoas vivendo no meio do nada, você planta apenas em torno da rodovia. Se você pensa só no lucro, você vai gerar automaticamente corrupção. Corrupção não é um mal do Brasil, corrupção é um mal do capitalismo. Essa é a verdade. Deixa eu dar 2 exemplos da diferença entre a indústria chinesa e a americana. Vamos começar pelas realizações de engenharia da República Popular da China. Um país que pela 100ª vez nos últimos 3 anos está quebrando, né? A China vai quebrar, a China está quebrando, a China quebrou. Está cheio de vídeo aqui nessa plataforma, falando tanto que o sistema chinês fracassou, tanto que ele está perto do fracasso, que vai dar tudo errado, né? Mas chega de fracasso chinês, vamos falar do sucesso americano, né? Vamos falar de uma coisa nova. E aí, se eu te contar a história de a construção de uma obra de trem de alta velocidade que ficou superfaturada, cheia de políticos corruptos querendo a parte deles no projeto, vocês achariam que essa obra seria num país latino-americano ou nos Estados Unidos? Pois é, não só é nos Estados Unidos, como é na Califórnia, que é o estado mais rico dos Estados Unidos. Quer entender como essa obra se tornou um fracasso de engenharia e orçamentário? Vamos aos dados. O projeto é a construção de um trem-bala que ligaria Los Angeles a São Francisco, que seria o primeiro trem-bala dos Estados Unidos. O projeto seria entre 2008 e 2020 e custaria inicialmente 33 bilhões de dólares. Só que agora o prazo já passou para 2030 e o orçamento já ultrapassou os 110 bilhões de dólares. A título de comparação, a China, nesse mesmo período entre 2008 e 2020, praticamente construiu toda a sua malha ferroviária de alta velocidade nacional. A situação do projeto nos Estados Unidos está tão caótica que a estatal francesa que construiu o trem-bala na França abandonou o projeto em 2011 e preferiu concentrar sua atenção no projeto em Marrocos, que segundo eles teria uma política menos disfuncional. E esse projeto de trem em Marrocos já está concluído. Um dos exemplos que fez o projeto ficar tão caro foi a alteração de trajetos para atender políticos locais. E agora a obra já começou, está muito cara e eles não estão conseguindo saber como que vão concluir.